Olá pessoal, sou o professor Nilson Valim, né? De acordo aí com os outros vídeos, vocês estão percebendo, né? Essa continuidade do trabalho, né? Então eu vim aqui hoje apresentar para vocês aqui, né? Um conteúdo novo em matemática, né? Assim, digamos novo para alguns alunos, né? Em relação a outro público aí, são revisão, né? Então veja bem, o conteúdo de hoje, função, certo? Então pessoal, aqui você vai verificar o seguinte, né? É uma definição, né? Definição que é uma função. Então você percebe que a função ela é uma relação entre duas grandezas variáveis, certo? Então, por esse motivo aí, né? Que a função é considerada um dos conteúdos importantíssimos aí no cotidiano, né? Ela está relacionada aí não só na matemática, né? Assim como na ciência, né? Na química, na física, na biologia, né? Porque trabalhamos com essa relação aqui entre duas grandezas variáveis, podemos destacando o seguinte, né? Na área da física podemos trabalhar a questão da velocidade, a questão, né, do consumo de combustível aí, né? A gasolina, o consumo dele em relação aos quilômetros percorridos, né? E assim tem outras situações. Então você vai verificar no decorrer, né, da aula que essa relação é importantíssima, né? Não deixando também lembrar você da questão hoje, né? Compra, né? Ao você comprar, você está trabalhando aí essa relação, né? O valor a pagar pela essa mercadoria vai depender da quantidade da mercadoria que você, né, está comprando, né, adquirindo no momento, né? Aqui eu trouxe para vocês, né, um conteúdo assim, como introdução para ficar um bom entendimento para você, tá? Né, a compra, né, de um combustível, né? Aqui eu coloquei, no caso, coloquei um valor aproximado aqui para a gasolina, né? Sabendo que ela está um pouco, né, acima, né, o valor aí. Então você consegue perceber aqui, ó. Se você comprar 1 litro, você paga 4,50, certo? Se você comprar 2 litros, é lógico, né? Multiplicou por 4,50 vai dar R$ 9. Se você comprar 3 litros, você vai pagar 3,50. Por quê? 3 vezes 4,50. Então você chega à conclusão de que aí vou comprar N, né, litros ou, né, X litro que é a quantidade. Então vou ter que trabalhar com essa parte aqui, né? O 4,50 é o valor fixo que não vai mudar. E você tem aqui o X que vai ser a variável, né? Então essa variável que faz a relação aí. Então nesse caso, o valor a pagar vai depender da quantidade que você comprar, certo? Então, aí nós temos matematicamente aqui, né, a chamada lei da função. Então a lei da função, nesse caso, como estou falando do exemplo do cotidiano, eu trabalhei com a letra, né, V valor, qual o valor do litro de gasolina, né? 4,50 vezes X, por quê? O X ele vai ser substituído automaticamente pela quantidade que você for comprando, certo? E a representação matemática, eu tenho aqui, né, que é f de x, que é a função, né, a função, que é igual a 4,5x, certo? Ou também muito comum trabalhar com y, né, pessoal? Porque y, no caso, vai ser essa imagem aí do trabalho, né? Porque uma variável, ela está variando em função da outra, certo? Então, veja bem, o valor a pagar depende da quantidade que você comprar. Então, tá, então entendi, beleza, né? Aí, a outra maneira de trabalharmos aí no seu cotidiano aí, também no seu material, né, pessoal? Quem está se preparando para a prova do Enem, quem está estudando também aí, né? Através de conjuntos, né? Através de conjuntos. Então veja bem aqui, se o conjunto A, né, ele é igual a 0, 1 e 2, e o conjunto B é igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Conhecido como o diagrama de flecha, certo? Aqui você vai ler a função de A em B, né? Aqui você já observa que eu tenho aqui uma expressão matemática, né? Uma forma matemática, ó, y é igual a x mais 1, né? Ou f de x é igual a x mais 1. Aí você pode parar e pensar assim, então existe outro tipo de funções? Sim, vai existir aí, né, N tipo de funções, né? Estamos falando com as funções mais simples possível aqui na introdução, que aqui você já pegou uma variável com um termo, né? E aqui você tem já uma variável aqui, né? Uma variável, um termo, né, independente aqui, certo? Então, o que acontece aqui, né? Para você trabalhar com essa função, para essa relação ela ser geralmente uma função, certo? Ela vai ter que haver, para cada um elemento de um conjunto, tem que corresponder um único do outro conjunto. Aí você para e pensa, ué, porque voltando aqui na compra do combustível, né?
você verifica que o valor a pagar por 1 litro é 4,50. Você não vai pagar 4,55, 4,60, quer dizer, na tabela aqui é 4,50, né? E você não vai pagar um valor tipo assim, 1,5 litro. Não, você comprou 1 litro e pagou de 1 litro, né? Ah, eu vou ao mercado, vou comprar um pacote de arroz. Eu vou pagar pelo pacote de arroz, não por dois. Então existe essa correspondência, é a parte mais simples para você entender o que é uma função. E trabalhando com diagrama de flecha, você vai ver o seguinte: para cada elemento do conjunto A, vai existir um elemento do conjunto B, certo? Que dão o nome de imagem, né? Então, aqui, né, vamos trabalhar o que é o domínio, né? O domínio da função. O domínio da função é o valor que você vai atribuir a ele. Nesse caso aqui, nós temos já os valores, que é um conjunto, né? Para o conjunto, né? Diagrama de flecha. Mas você vai trabalhar com outras atividades que ele vai te fornecer uma dada função igual a esta e automaticamente vai pedir para você quem é o domínio da função, quem é o contra-domínio da função, quem é a imagem da função. Então, automaticamente você tem que saber essa linguagem, né? Para trabalhar com isso aí, certo? Olha, você vai trabalhar, o domínio é o valor que você vai atribuir, que é o valor da abscissa, certo? Valor para x. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com 0, 1 e 2, porque já disse para mim a relação de A e B. É uma função, relação do conjunto A ao conjunto B, certo? Mas em outras situações você vai atribuir os valores. Então, aqui na tabelinha, ó, quem é o valor de x? É o próprio conjunto A, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, ó, 0, o 1 e o 2, certo? Aí você vai encontrar a imagem, que é o y, porque o x vai variar em função de y, certo? Então, o que você vai encontrar é o seguinte: quando, né, você faz o cálculo, olha só, se aqui é zero, o que eu fiz? Eu corri aqui na conta aqui, né, e coloquei aqui, ó, 0, e x é 0, 0 mais 1, opa, deu 1. Então, aqui eu vou formar o chamado par ordenado, ó. O x é igual a 0, o y igual a 1. Futuramente, vamos trabalhar a parte gráfica sobre isso, certo? Depois, qual é o meu valor para x? Usei 1. Então, isso aqui é 1. x1 com mais 1 deu quanto? 2. Beleza. O próximo valor, 3, né? Ó, por que eu vou encontrar o 3? Porque eu vou usar o valor 2 aqui, ó. Se x é 2, com mais 1 é quanto? 3. Então, você encontrou o par ordenado, 2 e 3, né? Nesse caso aqui, você encontrou o par ordenado, ó, 1 para x e 2 para y, tá? Então, pessoal, essa parte é para você trabalhar quando futuramente aí a parte gráfica, né? Quando você for criar esse gráfico da função, ele vai te fornecer uma dada função, né? E você vai trabalhar com esses valores, atribuir valores. Então, nesse caso aqui, como que é a introdução do conteúdo, ele quer saber se realmente o A é função de B. Sim, né? É a função. Por quê? Porque para cada elemento de A existe um único elemento de B, certo? Então, função é esse caso aí. Só vai ser uma função quando ela, né, cumprir com essa propriedade, certo? A propriedade dessa aqui, ó. Para cada um elemento já existe um elemento de B. Então, o domínio, igual eu disse anteriormente, é aquele valor da abscissa x, certo? Então, na verdade, o domínio da função ele vai ser o próprio conjunto A. Para esse caso, né? Quando você for criar seu gráfico ou encontrar valor de domínio, você vai atribuir valor para essa variável aqui, né? O contradomínio, ele é igual ao próprio conjunto B, certo? E aqui o conjunto imagem, né, que é chamado o IM de F, né, ele vai ser 1, 2 e 3. Então ele vai ser o quê? O subconjunto de B, né? Então a imagem, ela é aquele valor correspondente ao ligar com o domínio. Então tem uma fala assim, né? Para cada domínio existe uma imagem, para então existir uma função. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, porque o objetivo da aula aqui hoje é a introdução do que é uma função, né? Então, função ela é essas grandezas aí variáveis, uma em função da outra, ok? Até o próximo vídeo.